Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa Conversando sobre a Espiritualidade. O meu nome é Leslie, estou diretamente aqui dos estúdios do Templo Espiritual Maria Santíssima, a Rua Jaraguá, número 371, no bairro do Bom Retiro, aqui na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, no Brasil, da América do Sul, para todo o mundo. Vocês, todos que nos acompanham aqui no nosso Brasil, no continente americano, nas três Américas, não é mesmo? Na Europa, na África, na Oceania, no Oriente, onde quer que seja, a nossa gratidão. Lembramos sempre vocês que vocês precisam se inscrever aqui no nosso canal. Inscrevam-se, não custa nada, deem seu like, compartilhem. Lembrem que nós temos outras redes sociais, onde também são divulgados todas as mensagens dos Espíritos, a programação da nossa casa. É muito importante, vocês nos ajudam a divulgar a palavra dos bons Espíritos. E hoje aqui no programa, conversando sobre espiritualidade, vamos trazer a palestra maravilhosa do nosso querido e amado Boiadeiro, Zequinha Boiadeiro, que é um espírito maravilhoso que vem, traz as suas mensagens através da mediunidade do nosso querido irmão Gilson Pimentel. Essa mensagem tem vários anos, inclusive lá no prédio da Rua dos Italianos, onde já tem vários anos que nós já saímos e viemos aqui para esse endereço na Rua Jaraguá, número 371. Então, quero que vocês prestem atenção, porque ele vai falar de algo que assola muitos lares no Brasil e no mundo, que é a questão do alcoolismo. Sim, um vício que destrói a própria pessoa, destrói as famílias, destrói o seu trabalho, destrói sua dignidade. Quais são as implicações, as relações espirituais que o alcoolismo tem com cada um? Quais são os laços? Qual é o mecanismo de que uma pessoa, um homem ou uma mulher, se tornam escravos de algo tão cruel? Como é que nós podemos prever, como é que nós podemos nos proteger desse assédio? Porque, pessoal, existem, como nós sempre falamos aqui, enquanto nós estamos encarnados, nós somos um complexo de corpo, mente e espírito, enquanto estamos aqui na Terra. E, naturalmente, aqueles que acompanham a nossa casa sabem que, dentro da nossa parte física, existe uma correlação direta do nosso fígado com a tendência e a manutenção de vícios. Por isso que sempre nas orientações, sempre vem junto uma orientação bastante clara e bastante profunda dos cuidados com o nosso fígado, naturalmente aqui, sempre com os recursos naturais. A nossa casa jamais induz ou sugere que as pessoas não devam procurar os médicos da terra, os psicólogos, os psiquiatras e todo o recurso que existe disponível. Mas nós aqui nos preocupamos em complementar, em ajudar com algo que praticamente ninguém fala e que tem um resultado positivo desde que as pessoas levem a sério, sejam perseverantes e disciplinadas. Mesmo porque o alcoolismo, assim como outros vícios, o vício da droga, o vício do sexo, o vício do jogo, eles normalmente já são problemas que aquele espírito carrega há vidas e vidas e vidas. Não é algo assim que nasce da noite para o dia. Então, quando nós temos essa compreensão de que é algo mais profundo, além do físico, que existe toda uma influência espiritual daquele espírito que tem essa tendência, com os espíritos que vão incentivar, manter, promover isso, então nós temos que ampliar a nossa visão. E o Zequinha Boiadeiro nos traz isso de uma forma assim muito, muito, digamos, genial. Como todos os espíritos são geniais quando nos trazem as mensagens, quando nos esclarecem de tantas coisas. E qual que é a nossa responsabilidade enquanto convivemos, fazemos parte da família daqueles que estão mergulhados nesse vício tão triste, tão doloroso e tão escuro, solitário, porque
no fundo, aquele espírito, ele sente uma solidão muito grande, ele não tem força. Na perturbação dele, ele ainda acha que ninguém o ajuda. Então, são os distúrbios, são as distorções que esse espírito manifesta. Não apenas na sua condição de encarnado, quanto muito mais quando eles estão desencarnados. Por quê? Porque aqui no planeta, na Terra, no plano da matéria, nós temos uma pálida ideia, uma pálida manifestação do que é o mundo espiritual, seja para o bem ou seja para o mal. Então, se um espírito aqui sofre em decorrência do seu vício, das consequências desse vício, no mundo espiritual, nos vales de sofrimento, essa dor, essa solidão, esse sentimento, essa perturbação, ela se multiplica por muitas e muitas vezes mais. E é por isso que nós, que convivemos com eles, embora não seja nada fácil, principalmente quando se envolve violência, mas nada é por acaso. Nós não estamos na vida uns dos outros por acaso. E não existem inocentes como nos ensinam os espíritos. Se nós estamos passando por uma situação, seja a situação de ser um usuário de álcool ou conviver com eles e estar dentro daquele ambiente dificílimo, é porque nós temos uma razão, existe um compromisso espiritual, existe toda uma inter-relação entre esses espíritos, seja com pai, mãe, filho, cônjuge, não é? Tanto o marido como a esposa, que em determinado momento o casamento começa, inclusive, muitos acabam devido a isso. Muitas famílias se desfazem, muitos filhos órfãos e muitas vezes órfãos de pais vivos, não é? Porque eles estão vivos, mas estão ausentes. E essa ausência é um sentimento de orfandade profundo e às vezes mais dolorido, porque quando o pai está efetivamente desencarnado, quando a mãe está efetivamente desencarnada, então é uma orfandade pela ausência material. Mas quando eles estão vivos, mergulhados no álcool, ou mesmo nas drogas, não importa, estão ausentes, não precisa nem estar viciado para ser um pai ou uma mãe ausente, correto? Mas estamos falando hoje da questão desse vício. Então, pai e mãe ausente, porque estão entregues ao vício do álcool, são filhos órfãos, sem que eles estejam desencarnados. Então, para eles, emocionalmente, psicologicamente, isso é uma dor maior do que efetivamente estarem mortos. Então, vejam qual é a nossa responsabilidade diante dos nossos filhos, diante daqueles que nos amam, diante dos nossos pais. Quando nós ainda com eles convivemos ou não, não importa, porque não é porque o filho está criado, saiu de casa, que ele é menos filho. Não diz assim o ditado popular, filho criado, trabalho dobrado? E posso dizer que isso às vezes é real, porque quantas vezes nós vemos o nosso filho, a nossa filha, tomando uma decisão que vai ser ruim, mas ele já tomou o rumo dele. Então, o que nos resta? Aconselhar, se for possível, se for permitido por eles, e rezar, pedir a Deus, e exatamente Deus e os seus emissários, que vêm em seu nome, que são aqueles que nos ajudam. E Zequinha Boiadeiro, pessoal, é um desses emissários de Deus, que trabalha aqui na casa do Templo Espiritual Maria Santíssima, e nos traz essa mensagem muito esclarecedora, um alerta e mais um ensinamento. Vamos aqui à mensagem do nosso querido Zequinha Boiadeiro e, como sempre, nós trazemos as considerações e falamos um pouco a esse respeito. Vamos lá? Canta, boi, deixa o boi cantar. Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Isso é importante compreender sempre
a maneira de se trabalhar a sua proteção. Proteger do quê? Proteger de quem? Proteger por quê? E proteger como? Quando tu está trabalhando a tua proteção, tu está entendendo o que ensinou nosso Senhor. Ele disse: orai e vigiai. Mas vigiai por quê? Porque o mal não dorme, o mal não tira férias, o mal não tem feriado, o mal simplesmente age quando você está mais distraído. É assim que o inimigo faz. Ele observa atentamente, ele olha direitinho e não tem pressa não. Ele espera só um dia de você vacilar, de você dormir, distrair. É nessa hora que ele faz chegar. Ele vai plantando daqui, vai plantando de lá, vai criando uma condição que tu não percebe. Põe do teu lado algo que vai atrair uma energia ruim e tu não percebe. Faz você ir para um caminho que tu não quer ir e tu não percebe. Começa a incentivar sentimentos dentro de ti e tu não percebe. Que as coisas vão acontecendo, você acha que tudo é normal, que tudo é assim, é a modernidade, e vai aceitando. E olhe que ele é inteligente, quanto mais ele vai te dando, mais tu vai ficando preso. Mas ele não cobra na hora, ele cobra por parcela. Uma parcela hoje, uma parcela amanhã, uma outra parcelinha mais adiante, e tu tá achando que o pagamento é pouco? Então tu não liga, tu vai pagando, vai quitando daqui, vai quitando de lá, depois diz que o mal até é bom. Olhe só estou pagando isso, meu compromisso é pouco, ele me cobra pouco, não vai me dar prejuízo. Mas quando tu tá mais distraído e mais contente com o mal que tem, aí a conta lhe chega. Aí a conta vem e vem pesada. E não tem negociação não. Ele quer receber o que é dele e tu tem que pagar. E se tu não pagar, aí ele age do jeito que ele acha que é melhor para lhe cobrar. Perceba como o mal é atento, atencioso e inteligente. Para aqueles que gostam de tomar uma, de beber, ele faz tu guardar as garrafas dentro de casa. Quantos que não põem as garrafas embaixo da pia? Não foi? Põe-se lá no armazinho, deixa lá no armarinho, e aquele cheiro forte que ali tem, que tu acha que não tem nada demais, vai se atraindo para dentro da tua casa aqueles que querem a mesma coisa. Vem um e não pede licença não, porque foi tu que chamou. Vem outro, vem mais um. Quando menos se distrair, estão fazendo uma festa enorme na tua casa. Aí tu acha que é normal. Aí tu começa a tomar mais um pouquinho, mais um bocadinho, e a cobrança é pouca. Quase tu não sente o que está acontecendo. Aí tu vai se envolvendo. Até uma hora que o estômago já está todo ele comprometido, que o fígado já todo ele destruído, aí a conta vem. Aí tu quer correr para cá, correr para lá, tu quer pedir uma receitinha de uma receitinha de outro, tentando ver como é que resolve aquilo. Mas Deus não pode ser injusto desse jeito. Vai querer me levar e eu sou tão bom. Eu sempre fiz tanta coisa boa. E agora, só por causa de uma bebidinha de nada, tu já quer estragar toda a minha vida? Mas a conta vem. E do nosso lado a gente fica observando aqueles mesmo que tu ficava chamando do lado de cá, batendo palma e dizendo: venha, venha que do lado de cá nós estamos te esperando.
E do lado de cá, o negócio vai chegar pior. Tu não vai ter muita vontade própria, não. Eles vão te pegar no laço. Vão te arrastar para cá, vão te arrastar para lá. Do lado de cá tem os vales dos bebum. E nesse vale, a pinga não é de graça, não. A cachaça, o preço dela é cara. E quando chega do lado de cá, tu vai ter que ajudar, que servir. E tu não vai ser o homem do bar, não. Tu vai ter que trazer o que eles quiserem que tu busque. Tu vai ter que ir atrás de quem eles quiserem que tu vá atrás. E tu vai tentar do lado de cá fazer uma oração, fazer uma prece, tentar se desvencilhar, mas a cabeça não funciona. A cabeça não consegue lembrar nem como é que começa o Pai Nosso. Vai pensar na Ave Maria e a mente está tontinha, devido à quantidade de éter que tu recebeu. No lugar onde fica lá, o cheiro é forte. E os espíritos, por mais que tente, não consegue. Quando a gente se acerta do lado de cá e faz uma comitiva, seja de boiadeiro, de caboclo, de índio, trabalhando a energia de Nossa Mãe Santíssima, nós temos que se preparar muito para ir para lá. Porque para tirar um de lá, um trabalho grande é feito do lado de cá. E aí quando se arrasta um, tira de lá de dentro, leva-se muito tempo até a mente dele se afirmar. A mente voltar novamente a entender, voltar novamente a decidir por ele mesmo, voltar novamente a tomar suas próprias decisões e lembrar daqueles que desse lado ele deixou e que lá estão rezando, estão pedindo, estão orando para ver se ele consegue melhorar. Mas esse a gente chama de sortudo, que a maioria não tem gente que reza não. A maioria que estão lá, o povo diz, graças a Deus que morreu. Desse lado aqui só enchia o saco, era um bebum desgraçado. Atrapalhava um, batia nos filhos, reclamava com todo mundo, quebrava tudo dentro de casa, tá fazendo falta não. Esses ficam do lado de cá, sem receber ajuda de ninguém. E aí leva-se mais tempo também para tirar eles de lá. Perceba que o mal é inteligente. Ele vai dar sempre aquilo que tu quer. Tu já viu como é que alimenta a galinha? Tu não põe lá um grãozinho e ela vem e come. Aí tu põe um outro grãozinho, ela vem e come. É assim que o mal faz. Ele vai te dando as coisas de grãozinho, vai enchendo teu papo. Enche de cá, enche de lá. E quanto menos distrair, ó, arranca a cabeça fora. Não é assim que faz com frango? Não vai se alimentando e ele achando que tu é amigo. Tu vai envolvendo. Quando ele está ali menos distraído, ele não foi para a panela? É assim que o mal faz. Vai distraindo vocês. Nós estamos vendo agora o que está acontecendo dentro da casa de cada um. Pois quando tu vem uma casa bendita como essa e pede ajuda, nós vamos lá. Pois muita coisa que é dito aqui, nós vamos confirmar. Quando vem dizendo que apanha de marido, quando vem dizendo que tem problema com filho, quando vem dizendo que está com problema de falta de trabalho, tudo nós vamos conferir. Não acho vocês que a gente aceita tudo que vocês falam como verdadeiro, não. A gente vai olhar. Mas olhamos porque sabemos que tem muita interpretação. Tem muito disse-me-disse. Tem muito julgamento. Aí nós vamos olhar o que está acontecendo. E nós estamos vendo uma quantidade de criança de 16, de 18, de 19, para mim é criança ainda. E estão se envolvendo com um monte de bebida,
estão se envolvendo desse jeitinho que eu falei, de grão em grão. Aí vai misturando docinho, vai misturando aguardente. Vai tomando e vai achando que é gente. Que agora eu sou dono de mim. Eu já sei tomar. E uns até apostam qual é o primeiro que vai entrar lá e vai tombar. Alguns entram em coma alcoólico. Foi. Alguns vão pegando um cigarrinho. Deixa eu pitar, vai. Deixa eu ver como é que é. Meu pai faz. Minha mãe faz. Olha o exemplo que tu deu. Mas mal tu sabe o que é deixar um espírito preso do lado de cá sem respirar. Deixar um espírito aqui que não consegue puxar um cadinho de ar para dentro. Que fica aqui chorando. Porque o ar não consegue lhe chegar ao pulmão. Ou tu acha que espírito não respira? Tu acha que ar é só do lado que vocês estão? Tem uns que põem uns aparelhos no meio, fica um bando de gente besta em volta e fica lá fumando, fica lá buscando aquilo, achando que está fazendo algo bonito. Se pudesse olhar a quantidade de espírito que se achega quando tu chama, se abrisse por um instante só os teus olhos para ver quantos grãozinhos tu tá comendo e quanto tu vai ter que pagar, tu não colocaria não. Se tu punhar um café em cima do altar e chamar a presença de um preto velho, ele não venha lá? Se tu põe no teu altar uma vela para um cigano e chamar, ele não vem lá? Se tu põe uma vela de um doutor pedindo para que ele venha lhe curar, ele não vem lá? Agora imagina quando tu põe lá um cigarro, um tabaco, ou um copinho de cana, ou uma bebida qualquer. Eles vêm porque tu chamou. E dentro de casa para tirar é o cão depois, viu? Porque quando você vai conversar com um espírito desse, ele fala que não vai sair. Não vai sair porque o próprio dono da casa lhe convidou. Como é que tu tira um trem desse agora? Alguém está dentro da tua casa, você chamou para entrar, a gente está vendo que ele está lhe roubando as energias, está lhe confundindo a mente, mas ele diz que foi tu que chamou. Presta atenção. É de pouquinho em pouquinho que ele ganha a tua confiança. Começa assim com os pensamentos. Começa te colocando contra todo mundo. E principalmente aqueles que têm missão de te ajudar. Se tu deixar, eles ficam por lá. Presta atenção dessas garrafas embaixo da pia que tu deixa, viu? Presta atenção desses macinhos de cigarro espalhado. Teus filhos estão olhando. Estão te observando. E quando tu se distrair, esses espíritos que estão lá vão chegar aos ouvidos dele e vai dizer, pegue um, vá apitar, vai experimentar, ele faz, por que tu não pode fazer? E eu não vou nem dizer aqui quanto ao sexo. Esse vai dar história para mais de metro para contar. Do que se traz dentro da casa, e é tu que chama. Quando tu olha numa televisão, num computador, numa revistinha, e tem lá uma mulher toda nua, um homem todo nu. Tu já viu lobo quando está no cio já? Tu já viu eles correndo atrás um dos outros e forçosamente querendo copular? É assim que ficam os bichos todo doido do nosso lado. Quando tu chama. Se tu chamar o bem vai se achegar. Se tu chamar qualquer um desses, esses vão lá te escutar. Então perceba, se tu quiser trabalhar
a tua proteção, quem é que tu vai chamar para sentar no teu lar? Se tu chamar Jesus Cristo vem. Se tu chamar Nossa Senhora vem. Se tu chamar São Cristóvão, Santo Expedito, São Francisco, qualquer um esses vêm. Mas é tu que chama. Perceba que é de pouquinho em pouquinho. O bem não tem pressa não. O mal não tem pressa também não. Quem pode ter pressa é tu. De sair de onde tu tá, de colocar as coisas no lugar, ou de se atrapalhar ainda maior. Mentalize, chame aquele que pode te ajudar. Hoje, quando chegar em tua casa, dê uma olhadinha. Olha nas coisas que estão lá e vê o que é que realmente está ali para te ajudar. Tem muita casa que deixa cachaça, deixa vinho, deixa uma batidinha e não tem uma água fluidificada lá. Quem é que tu está chamando? Perceba a casa que tu tem e o que é que tu quer colocar por lá. Disse? Salve Nossa Senhora, salve Nosso Senhor. Bom, que mensagem, não é não? Que mensagem. E, infelizmente, isso é um mal que está em muitos lares do Brasil e do mundo, trazendo muita dor, trazendo muita tristeza. Mas como foi que ele começou essa mensagem? Nos falando sobre trabalhar a nossa proteção. Nos proteger como, por quê e de quem. Em primeiro lugar, de quem? Vamos pelo último que eu falei, de quem? Normalmente, nós temos a tendência de achar sempre que os outros querem um mal, que fizeram um trabalho para nós. Quantas pessoas vêm aqui no atendimento? Porque fizeram uma magia para mim, fizeram um trabalho para mim, fizeram uma macumba. Lembrando que macumba, pessoal, é um instrumento de percussão que acompanha os rituais das religiões de origem africana. Então, como a viola é o violeiro que toca, a macumba é o macumbeiro. Mas foi havendo essa distorção na linguagem, lembrando que as pessoas falam macumba como um despacho, um trabalho, normalmente para o mal, mas a macumba é um instrumento de música, de percussão africano. Ok? Então, aqui, de quem? É do outro? Mas, como Allan Kardec nos ensina, o bom espírita é aquele que todos os dias luta bravamente contra seus maus instintos. Então, pessoal, de quem? Principalmente de nós. Mas dói muito pensar que nós podemos causar o mal para nós mesmos? Dói, mas é verdade. Tanto é que Jesus nos trouxe o seu último mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Antes era, amai uns aos outros como tu te amas. Mas se você não se ama, se você não cuida de você, se você está mergulhado nas drogas, no vício, se você não melhora como ser humano, como pessoa, como profissional, você não se ama. E se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Por isso que Jesus trouxe esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, os amo, amei. Entendem? Então, a primeira coisa é reconhecer que nós, o nosso ego, a nossa cobiça, a nossa avareza, a nossa inveja, a nossa maldade, a nossa maneira sempre cruel de pensar do outro, de agir, de falar, tudo isso é o nosso pior inimigo. E está dentro de nós, plantado no nosso coração. E que está conosco o tempo todo. E tem sim os obsessores, aqueles com quem nós temos débitos do passado, às vezes de passado muito, muito, muito longínquo. Tanto é que muitas vezes nas orientações, os espíritos nos orientam a que escutemos ou deixemos ligado no nosso lar as preces em latim, o Pai Nosso em latim.
que é uma língua considerada uma língua morta. Embora muitas coisas ainda nós vemos em latim, mas ninguém fala mais latim, não é? O aramaico, que esse nem aparece. Porque existem espíritos que estão desencarnados desde aquele tempo, daquela época, mas que estão ligados a nós. Eles continuaram desencarnados e nós viemos reencarnando, às vezes, não muitas vezes, menos, mas eles estão na nossa cola. Eles estão assim, que nem cachorro perdigueiro. Pode nascer como mulher, pode nascer como homem, pode nascer branco, pode nascer preto, pode nascer amarelo, pode nascer vermelho, pode nascer rico, pode nascer pobre. Mas como o nosso espírito é o mesmo, assim que a gente reencarna, lá estão eles de tocaia. Por isso que muitas vezes nas reencarnações existem planejamentos onde o reencarnado ele é colocado numa situação muito, muito, muito diferente das anteriores, para que ele tenha a chance da recuperação, para que ele fique mais escondido. É que nem uma caça, que ela foge do seu caçador. Ela arruma um jeito de ficar mais escondido que ela pode. O caçador continua atrás, mas quem está sendo caçado consegue se esconder melhor, mais tempo, para poder descansar, se refazer e continuar fugindo. Entendem? Então, a nossa vida espiritual tem dessas coisas. Então, aqueles que são chamados de obsessores, sem ser nós, uma auto-obsessão, que pode ser tanto encarnados como desencarnados. Mas como pode ser uma auto-obsessão? Tipo assim, como a gente vê nas lives. Ninguém gosta de mim, eu não sirvo para nada, eu não tenho sorte na vida, isso não é para mim, tudo na minha vida dá errado, eu não deveria ter nascido, não sei por que foi que eu nasci, quero morrer logo. Isso são auto-obsessões. Nós, conosco mesmo, nos depreciando, nunca tem uma palavra boa para si mesmo. Ou aquela pessoa que fala assim para você: nossa, como você está bem hoje? Como você está bonita? Como você está bonito? São seus olhos. Não tem boniteza nenhuma aqui. Onde você está vendo isso? Ou então ainda: nossa, mas você faz uma comida muito deliciosa. Não, eu não gosto nem de comer a minha comida. Olha só, você não sabe nem receber um elogio, você não sabe dizer um obrigado. Humildemente, muito obrigada pelas suas palavras. Não, você já vem logo com 4 ferraduras no peito do outro que está te levantando. Isso é uma auto-obsessão. Por isso que nós insistimos, não falem mal de vocês. Também, se vai descer de algo que vocês não são, também não. Isso cai para outra extremidade. Mas reconheçam que nós temos qualidades. Afinal de contas, Jesus não diz: vós sois feitos à imagem e semelhança de Deus, que brilha a vossa luz. Então, todos temos esse potencial. Só que está na dependência de cada um de nós fazer essa luz brilhar, aumentar essa chama do candeeiro. E na questão do alcoolismo, é a mesma coisa, não é? Como o Zequinha falou, muitas vezes anjos são mandados para nos ajudar e nós empurramos, evitamos, maltratamos, fugimos. Não é só o anjo da guarda que tenta, nosso amigo de sempre. São aquelas pessoas que gostam de nós. Fulano, você está bebendo demais. Não estou, não. É só final de semana. Só que final de semana você entorna o caneco. É cada passo de cada vez, gente. A pessoa não fica alcoólica da noite para o dia. Ela começa assim. Começa jovem. Às vezes, infelizmente, algumas culturas acham que ser homem, macho, é beber desde novo. Entende? O exemplo dos pais em casa. E essa coisa de homem, que era de macho, hoje em dia, infelizmente, a quantidade de mulheres alcoolizadas, alcoólatras e jovens não tem mais diferença em relação ao número de homens, de jovens, de crianças. Então, é algo que realmente tornou um problema de saúde
saúde pública, de saúde social, de saúde familiar, de saúde emocional, de saúde espiritual. Então, de quem? A começar de nós mesmos. Proteger-nos dos nossos desejos, dos nossos instintos, das nossas vontades, para aí fortalecer-nos e também dos que vêm nos perturbar de fora. Por quê? Porque, se não nos cuidarmos, o mal está à espreita. Zequinha falou, o mal não dorme, o mal não come, o mal não faz xixi, não faz cocô. O mal do obsessor externo, que está nos cercando, eles não descansam, eles têm toda a paciência do mundo. E o nosso mal interior, a mesma coisa. Não acabei de falar agora há pouco? O corpo muda, tudo muda, o que não muda é a nossa essência. Então, nós precisamos curar a nossa alma. Nós precisamos curar a nossa alma. Para, estando curados, estamos mais fortalecidos, estamos mais, digamos assim, repelentes a essa influência externa. E como? Como? Através da nossa reforma íntima, através do estudo, através do conhecimento, e como ele falou no início, na oração e na vigilância. E o que é essa nossa reforma íntima? Essa nossa reforma íntima começa pelo nosso modo de pensar, de sentir, de falar e de agir. Tem pessoas que me procuram, muitas vezes, para falar sobre essas questões, que elas querem parar de beber. Aí a primeira coisa que eu falo assim, olha, parabéns. É uma tarefa que precisa de muita força. Ah, mas o meu marido gosta de beber, ele insiste, ou minha esposa. Aí eu falo assim, então você fala que você está num processo de mudança. Ah, mas quando eu saio com os meus amigos? Eu falo, então, você tem que começar a selecionar se são seus amigos de verdade ou não são. Se você não quer mais beber e os seus amigos ficam insistindo, eles não são seus amigos. Começa daí. Se você fala, pessoal, eu não quero beber porque isso não me faz bem, eu quero mudar, mas a nossa amizade... Primeira coisa, eles não vão insistir, vão te incentivar. E se forem seus amigos mesmo, eles vão ser solidários com você, pelo menos durante um bom tempo, até você pegar aquela força. Vão fazer programas onde a bebida não seja parte do programa. Não é? Ou então, se for uma coisa pontual, você vai numa festa, num casamento, que costuma ter, e você está firmão, essas mentiras brancas, para o pessoal não encher o saco, estou tomando antibiótico. Quando você fala, eu estou tomando antibiótico, aí a pessoa, ela mesma, não pode, é mesmo, não pode. E troca de assunto. Então, uma desculpa muito boa, pessoal, que eu falo, pode mentir nisso aí, não tem problema. Porque é uma mentira que é para um propósito bom e que não vai criar nenhum tipo de consequência. Ah, estou tomando antibiótico. Ou estou tomando um remédio, um anti-inflamatório, que não pode. Durante quanto tempo? Sei lá, 15 dias. Pronto. Entendeu? Então, são essas coisas que a gente tem que, assim, né, somebody love, né, dançar para lá e para cá, para poder perseverar. E mais o quê? De quem, como e por quê. Porque já respondemos aqui. E na questão da oração e da vigilância. Praticar o Evangelho no lar, para que nós possamos, através do Evangelho no lar, melhorar o clima da nossa casa, a nós mesmos, no nosso sono, fazer as preces antes de dormir, ao amanhecer. Quando nós fazemos o Evangelho no lar, quando nós fazemos preces, nós estamos convocando os bons espíritos, nós estamos afastando aqueles que querem nos influenciar e até mesmo aquele bichinho interno. Nós temos mais força para resistir e tudo, né? Como ele falou, o mal não descansa, age quando nós estamos mais distraídos. E quando é que nós estamos mais distraídos? Normalmente, quando nós estamos muito felizes, quando nós estamos vitoriosos, nós estamos no auge. Nossa, começou! Nossa, sabe aquela coisa que você fica parecendo peito de pombo? E é nesse momento que nós mais esquecemos de Deus. Se não fosse assim, gente, não veríamos tantas pessoas ricas, milionárias, de estirpe, de pedigree, brasão da família, alcoolizados, infelizes, suicidas, drogados, prostituídos, com vazio no peito.
Normalmente é muito comum que essas pessoas, a maioria delas, não tenham nenhum tipo de atenção à sua vida espiritual. Vão à igreja nos casamentos suntuosos, nos enterros onde a coroa maior é a deles, nos batizados, porque tem toda uma coisa de status quo. Né? Eles não veem como o Natal não é visto como uma celebração espiritual, e sim como uma coisa de sociedade, de status, qual vai ser a roupa mais bonita, qual o vestido da noiva, o tamanho da cauda, não é? E todas essas coisas mundanas, onde a espiritualidade ela é colocada de lado. O palco é um cenário espiritual, mas o enredo não tem nada de espiritual. Então, essas pessoas, elas têm essa, digamos, fragilidade, essa fresta, essa rachadura, onde o mal pode entrar tranquilamente. E assim como numa rachadura de um casco do navio, a água pode entrar e invadir e afundar, são nessas rachaduras da nossa invigilância, da nossa desatenção, é que o mal entra. Seja o nosso que acorda, desperta, e toma posse do nosso espírito, da nossa mente, dos nossos desejos, da nossa vontade, ou daqueles que estão, como ele falou, lobos no cio, como hienas famintas, que querem nos devorar. E também ele falou sobre essas influências, onde nós vemos muito na nossa sociedade, não apenas a questão do álcool, senão a questão das drogas, a questão da prostituição, da pedofilia, da promiscuidade, da ideologia de gênero, coisas erradas sendo tão repetidas à exaustão que elas acabam se tornando comuns. E do comum à normalidade é um pequeno passo. Então, essa deturpação da família, do indivíduo, da sociedade, dos valores, está muito por essas teclas que estão tocando cada vez mais na mesma nota e onde as pessoas estão perdendo o sentido do certo e do errado, onde o errado está passando a ser certo, e ai de quem se atreva a dizer que está errado. As perseguições, inclusive grande parte das perseguições aos cristãos que estão acontecendo no mundo hoje, muito mais do que da época da Idade Média, na Inquisição. Aí nós vemos, ai que horror, o tribunal de Torquemada. Torquemada foi o inquisidor mais cruel, mais desumano que existiu na época da Idade Média. E hoje nós vemos quantos filhotes de Torquemada nas suas inquisições, nos seus julgamentos, nas suas condenações. E vemos isso no Brasil, vemos isso no mundo, em todo lugar. Essa coisa dessas mudança de valores. Então, o álcool faz parte dessas mudanças de valores. Onde o que tem? Deixa para lá. Onde os pais e os responsáveis vão deixando as crianças soltas. Ah, é porque é cristal, é azul, é índigo. Já falei muitas vezes, eu tenho pavor dessa nomenclatura que veio muito mais para prejudicar esses espíritos reencarnantes. Porque eles podem ser cristal, pode ser índigo, pode ser azul, sei lá que cor que é, mas é um potencial. Se nós não pegarmos a rédea desses espíritos que têm esse potencial, mas que, se não forem conduzidos em valores, no bem, na vida espiritual, seja lá qual for a sua religião, não importa. Nós temos que ter essa comunicação com Deus. Aquele potencial se torna uma arma perigosa. E por isso nós vemos uma juventude tão perdida, filhos desrespeitando pais, professores, autoridades, jovens que não conseguem trabalho, jovens que falam nem trabalha, nem estuda, mas vivem na teta da mãe e do pai, dentro de casa, chegando a 40 anos como adolescentes. Isso é uma terminologia da sociologia chamado adolescente. É um adulto que age como um adolescente. E pior, são os pais
principalmente as mães, que ficam passando a mão na cabeça dos pimpolhos, quando até cabelos brancos já começam a nascer. Então, vejam só a nossa responsabilidade, o exemplo que nós damos, as orientações, a disciplina, os deveres que vêm antes dos direitos, até mesmo no dicionário. Então, se nós não prestamos atenção em todos esses aspectos, aí vem o alcoolismo, as drogas, a promiscuidade, a prostituição, a pedofilia, o vício no jogo e tantos outros que destroem. E destroem, no fundo, o quê? A nossa alma, o nosso espírito. E desperdiçamos aquela encarnação que, sangue, suor e lágrimas. Ninguém cai aqui de paraquedas ou é ejetado, não, gente. Nós, para reencarnar, temos pelo menos 4.000 horas de trabalho voluntário no mundo espiritual. Isso depois que nós tomamos consciência de todas as burradas que nós fizemos, as oportunidades que perdemos, as reconciliações que não fizemos e os problemas que, no lugar de melhorar, ainda agravamos. Na palestra do irmão Zequinha, ele fala, o espírito vai para os vales de sofrimento. Ele falou para o vale dos bebuns, não foi isso, né? Que é o vale dos alcoólicos, que são como as cidades que, pela vibração, é onde o espírito é levado. Não é porque ele quer, é a vibração. É como um imã, você é atraído para aquilo que você está na vibração. E lá, os espíritos, seja no vale dos alcoólicos, o vale dos viciados em drogas, o vale dos pedófilos, o vale... Gente, é vale para tudo. Porque cada um é uma frequência, é uma vibração. Aquele espírito fica totalmente perturbado, como enlouquecido, não tem mais juízo. Ele não consegue fazer uma prece, não lembra nem sequer que isso existe. E aí ele vai ser mais escravizado por aqueles quem ele convidou na sua fraqueza, mesmo sendo orientado, como o Zequinha falou, aquela bebida que você esconde na sua casa. Tudo isso é uma vibração. E não é o cheiro físico, é o que ele vibra. E é uma coisa muito interessante, nós aqui em português chamamos tudo, cachaça, vinho, cerveja, bebida alcoólica. Em inglês, bebida alcoólica chama-se spirit. Spirit, espírito. A bebida alcoólica, ela tem uma influência no nosso espírito. As pessoas fazem coisas que não fariam, caretas. A pessoa que é muito quietinha, desinibida, muitas vezes até desinibida no ponto de vista sexual, na frente dos outros. Ou deixa aflorar sua agressividade, ou deixa aflorar uma coisa assim de ser chato, de ser repetitivo. Isso é aquele espírito que perdeu as rédeas, abriu a porteira. Você vai ser... Por isso que Allan Kardec diz, o bom espírita, o bom espiritualista é aquele que todos os dias luta bravamente contra seus maus instintos. E todos temos. Senão não estaríamos aqui no planeta reencarnados. É simples assim. Mas eu sou uma pessoa tão legal, eu ajudo tantas pessoas, que bom que nessa vida você está fazendo melhor, né? Mas você está aqui porque você tem um rabo grande. Lá atrás está preso. Você tem que dar um jeito, não adianta dizer que não tem. Porque nós não podemos fugir daquilo que temos que enfrentar. Ok? Então, nós acabamos sendo escravos nesses vales de sofrimento daqueles que se compraziam com toda aquela situação e que nós convidamos para entrar na nossa vida. Por isso, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você lê, cuidado com as suas conversas, cuidado com as letras das músicas que você escuta. Não tem coisas inocentes quando tem mensagens nefastas. Mas é uma brincadeira. Não é brincadeira. É uma vibração. E que os espíritos das hienas, dos lobos, estão sedentos, famintos para te pegar. E é você, somos nós, invigilantes,
que andamos com as nossas pernas, abrimos a porta e, na maioria das vezes, para entrar na nossa casa, na nossa cama, na nossa vida, no nosso espírito. E depois que eles receberam carta branca, eles não querem sair. Eu estava quietinha no meu canto, foi o fulano que ficou me chamando, foi a fulana que ficou me tentando. Entende, gente? É claro, eles nunca vão dizer que eles querem ver a derrota do outro, não é? Então, esse magnetismo que nós trazemos para junto de nós, que vai atraindo, é igual um ímã, ok? E vai danificando nossa mente, nosso corpo, nosso espírito. Aí você chega de um casamento embriagado, estou dando um exemplo, uma ressaca no dia seguinte, meu Deus do céu, para que eu fui beber tanto? Aí você toma um negócio, um remédio, bebe água, sei lá, café amargo, você faz qualquer negócio. Aí passa, você esquece. Aí vem outro casamento, vem outro churrasco. Como você não vê a consequência se prolongar, foi uma ressaca, passou um dia e passou, aí a memória vai esquecendo. Até que chega um dia que o corpo não aguenta mais. O corpo não aguenta mais. O fígado, coitado, já está assim, desmantelado. Seu estômago, sua cabeça, sua memória, seu emprego já foi para o vinagre. O seu casamento já está por um fio. Os seus filhos não falam mais com você. Você não consegue mais botar o pão dentro de casa. Aí, quer que uma solução instantânea se realize para tudo voltar ao que era antes no quartel de Abrantes. Não é assim que fala? Esse processo não foi do dia para a noite. Esse processo não foi da noite de hoje para amanhã. Esse processo veio num processo, a própria palavra. Então, é como você erra no caminho da estrada. Você errou, você ia para lá. Mas você foi para lá. Olha só, você tem que voltar para começar, para ir para o caminho correto. É igual. Então, as pessoas procuram ajuda médica, ajuda espiritual, e elas têm que ter uma força bem grande para começar nesse processo de recuperação do que der para ser recuperado. Às vezes, um fígado com uma cirrose nada mais é do que um fígado fibrosado. Não funciona mais. Ele virou uma cicatriz. Então, enquanto ele ainda está gorduroso, ainda tem uma chance. Mas ele fibrosado, aí a gente fica na torcida que alguma parte ainda funcione, ou então parte-se para um transplante de fígado. Mas acontece que um paciente alcoolizado que precisa de um transplante de fígado, normalmente, ele tem muitos outros órgãos comprometidos. E numa fila de espera, que é maior a pessoa que precisa do que os órgãos, se for transplantar um fígado para uma pessoa totalmente comprometida, ou uma pessoa que ainda tem muita chance de vida, que a escolha é por ela. Então, veja as consequências de não controlar os seus maus instintos. As consequências de estar invigilante. As consequências da ignorância, do modus operandi de toda uma situação que é tão comum, mas que nós não compreendemos aonde é que tudo começou. E se nós não sabemos onde começou, nós não sabemos como impedir aquele fim trágico. Então, Jesus nos ensina: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos liberta do quê? Das trevas da ignorância, da doença, da dor, da miséria, da frustração, do fracasso. Essa é a escravidão maior nossa, é a nossa ignorância. E não é porque alguém pode ter todos os títulos pós-doc, existe um conhecimento espiritual que você pode não ter nunca ido à escola, mas esse conhecimento, ele é de todos para todos. Então, são conhecimentos distintos, que, é claro, quando você tem um conhecimento das coisas científicas, das coisas da terra, da matéria, e você soma com o conhecimento espiritual,
aí você tem muito mais condição de se ajudar, de ajudar os outros, né? Porque a quem muito é dado, muito é solicitado. Então, é muito importante também que nós saibamos que, nesses vales de sofrimento, aqueles espíritos que não recebem uma prece são lembrados apenas com amargura, com rancor, com o sentimento, ainda bem que não está mais aqui, cachaceiro, pinguço, manguaceiro, né? Cachaceira, pinguça, manguaceira, né? Isso gera um sofrimento muito maior. Então, nós precisamos ter isso em mente e saber que somos o agente de salvação dessas almas. Não podemos permitir que o ódio, o ressentimento, o rancor, mesmo diante de coisas terríveis, possam fazer morada e continuarmos prejudicando ou promovendo a decadência daquele espírito. E se fôssemos nós? E se fosse conosco? Quanto nós imploraríamos uma prece sincera, uma ajuda que chega através de uma solicitação verdadeira, com os joelhos na frente de um altar. Então, vejam, é muito sério, é muito sério. Não é só o alcoolizado que tem coisas para resolver. Nós, que eventualmente convivemos com eles, temos também essa responsabilidade espiritual. Espiritual. E nós que estamos ouvindo essas palavras, não somos mais inocentes. Não dá para desouvir o que acabamos de ouvir. Então, ainda que sejamos vítimas de alguém que seja alcoólatra, temos que encontrar força para pedir a Deus que o proteja, que lhe dê sabedoria, que tire essa ignorância que causa sofrimento do seu coração, do seu espírito. É o mínimo que nós podemos fazer. Não é? E assim como o Zequinha também nos trouxe, né? O Zequinha é o cuidador dos animais. Trouxe a metáfora da galinha. O mal é como um estelionatário. O estelionatário, ele vem cheiroso, bonito, barba bem feita, ou então, se for uma mulher, um cabelo lindo, uma roupa na estica, educadíssimo, educadíssima, envolvente, te elogia, diz que você é tudo de bom, que você é maravilhoso, que você é espetacular. E vai te envolvendo, te envolvendo, te envolvendo. E você vai se deixando envolver. Olha só, atenção e vigilância estão de lado, né? E principalmente quando massageia seu ego, quando faz o que você quer, quando atende a seus desejos, muito cuidado, muito cuidado. E aí, como 171, um estelionatário, assim como o Zequinha falou, alimenta a galinha para depois tirar o seu pescoço. Então, não existe bondade onde não tem valores. Não existe bondade onde querem fazer do errado ser o certo. Não existe bondade onde um sentimento, um pensamento, uma palavra, uma atitude está muito longe do que Jesus faria. E essa é um bom termômetro, pessoal. Quando vocês não tiverem certeza, quando vocês não souberem se o que farão, o que desejam, o que querem, está correto, perguntem a si mesmos: o que faria Jesus no meu lugar? O que Jesus faria se estivesse na minha situação? E eu tenho certeza que a resposta vai ser a sua bússola, vai ser seu norte. Por quê? Porque só existe um caminho da salvação da nossa alma. E Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E você não precisa ser carola.
Você não precisa se internar num convento, num seminário, seguir vida religiosa. Porque Jesus não veio falar de religião. Jesus veio falar de valores. Jesus veio falar de ética. Jesus veio falar do certo, do caminho correto, do caminho do bem, do caminho da prosperidade, da saúde, da felicidade, da plenitude. Tudo que não ande nesse trilho está errado. E tanto é que se esconde a garrafa de cachaça no fundo do armário, dentro do closet. Se troca, se coloca na embalagem de garrafinha de água para parecer que está bebendo água, e é pinga, é cachaça. Se coloca no frasco do shampoo e vai, leva na viagem, passa como shampoo. E se faz escondido. Tudo que nós fazemos escondido, em princípio, é ilícito. Coisas que, lógico, aí vai dizer, mas sua vida é íntima. Não. Estou falando a sua intimidade com o seu marido, mulheres, intimidade com sua mulher, homens, enfim. Não, mas as coisas que você faz escondido, que você faz rapidinho para ninguém ver, coisas que você não fala para ninguém, não tem, isso é ilícito. Isso é ilícito. Então, pessoal, muito cuidado com a juventude, muito cuidado com os exemplos, muito cuidado com os filhos, muito cuidado com as hienas, com os lobos, que estão lá fora para querer pegá-los e depois nos devolve o bagaço quando devolve alguma coisa. Cuidado nessas matinês. Não deixe seu filho para a casa de ninguém que você não conheça. Não deixe negócio de matinê. Vou contar uma história para vocês, antes da nossa passagem no Evangelho. Quando eu era menina, assim, mocinha, que eu ia para as festas, o meu pai ia me buscar sempre. Nunca deixou ninguém buscar a gente. Nunca. Ele levava e buscava. Só que ele levava e deixava a gente na porta. Via entrar. E buscar, mesmo que tivesse lugar na porta, ele não parava. E, às vezes, o pé estava assim, né? Já bolha de ter pulado, sassaricado. Então, doía o pé para andar. E aí, ele estacionava longe. Aí, um dia, eu falei assim para ele, pai, puxa vida, brigando com ele, né? Tem lugar aqui para você parar, pai? Você para lá longe, que coisa, estou cansada, o pé está doendo, está machucado. Aí meu pai, na sua sabedoria de um pai presente, minha filha, pelo jeito que você vem andando, eu sei se tem algo errado com você. E se tiver, é aqui mesmo que eu vou resolver. Aí eu tive aquela sensação de que meu pai me amava, me ama, e de que realmente esse espírito sempre se preocupou e se preocupa comigo. E eu fui muito grata, embora jovem, eu lembro do sentimento de agradecer a Deus de ter alguém que olhava por mim. Porque eu via muitos coleguinhas, inclusive totalmente órfãos de pais e de mães vivos. Então, pessoal, diante de tudo isso que nós falamos, a passagem de Mateus, no capítulo 26, no versículo 41, que diz assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que a paz de Deus, a paz do Cristo e a paz de Maria Santíssima esteja hoje e sempre em todos os corações. Salve Jesus e salve Maria Santíssima.